الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقيم رواه مسلم. Estimados irmãos, sintam-se antes de mais cumprimentados com a saudação do Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, Senhor dos mundos, beneficente e misericordioso, aquele a quem adoramos, a quem imploramos ajuda, e que as bênçãos e saudações sejam enviadas ao mais nobre e derradeiro dos mensageiros de Allah, Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Hoje é um dia especial, um dia em que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu para a celebração semanal do Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, é Eid da semana. É também um momento especial em que cumprimos mais uma obrigação, ou por outra, um ato facultativo que acompanha o jejum do Ramadã, que são os 6 dias de Shawwal, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele indivíduo que jejuar o Ramadã e em seguida fizer mais 6 dias de Shawwal, ele terá recompensa como tivesse jejuado o ano inteiro. E nós já explicamos que este jejum de Shawwal pode ser alternado, pode ser de uma só vez, pode ser intercalado, fazer um dia, parar 3, fazer 1, fazer 2, de acordo com a possibilidade que o indivíduo tiver, desde que faça os 6 dias no mês de Shawwal. Portanto, aquele que assim fizer, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele terá a recompensa depois de ter jejuado o Ramadã, terá a recompensa como se tivesse jejuado o ano inteiro. E isso abrange também as nossas irmãs que não foram capazes de jejuar os 29 ou 30 dias consecutivamente, poderão jejuar o Shawwal, depois repor o Ramadã, assim como poderão jejuar o Ramadã e a posterior ou por outra pagar o Ramadã e depois fazer o Shawwal, desde que este jejum seja feito também dentro do mês de Shawwal, quer dizer, os 6 dias, com base no hadith de Tirmidhi, em que Aisha radiallahu anha narrou que nós pagávamos o jejum do Ramadã, que não fizemos no Ramadã, tínhamos o ano todo para pagar, que muitas das vezes nós pagávamos somente no mês de Sha'ban, que era um mês antes do mês de Ramadã. Portanto, há esta prerrogativa em que a pessoa poderá repor o jejum do Ramadã durante o ano todo, antes da chegada do outro mês de Ramadã. Prezados irmãos, no mês de Ramadã, nós tínhamos uma rotina bem definida no que concerne até aos nossos ibadat. Nós éramos mais generosos, ligados ao masjid, às caridades, ligados à recordação de Allah subhanahu wa ta'ala e por aí em diante. Nós fazíamos. Portanto, a nossa conversa de hoje, uma semana após o Ramadã, é de recordar aos irmãos que a prática do bem não se limita a uma época específica, não se limita a um mês sagrado, é contínuo, conforme o Corão estatui: wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, adora o teu Senhor até que o yaqin te chegue. Yaqin é a certeza, até que a certeza te chegue. Qual é esta certeza? É a certeza da morte. Portanto, este é o versículo do Corão onde Allah diz: wa'bud rabbaka,
continuamente adora o teu Senhor, até que a certeza te chega, até que a morte te alcança. Portanto, você deve continuar na sua rotina de adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz no versículo do Corão: Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Aqueles que proclamaram a unicidade de Allah e mantiveram-se firme, a constância nas suas boas ações, a rotina, aqueles que eram os hábitos no Ramadã, depois do Ramadã ou após o Ramadã, eles mantiveram-se firmes, foram constantes. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun." A essas pessoas não haverá medo, nem ficarão tristes quanto àquilo que eles vão encontrar. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ou por outra, este mesmo versículo do Corão continua dizendo: "Ulaika ashabul jannah." Esses é que são os habitantes do Jannah, são os moradores do paraíso, khalidina fiha, onde eternamente viverão, jazaan bima kanu ya'malun, como compensação, como pagamento daquilo que eles praticavam. Um hadith que vem mencionado no Sahih al-Bukhari, assim como no Sahih Muslim, na autoria de Abi Amr, cujo nome é dito que é Amra Sufyan ibn Abdillah radiyallahu anhu. Ele diz que eu disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam, o mensageiro de Allah: "Qul li fil islami qawlan." Diga-me algo no Islã, la as'aluhu anhu ahadan ghayruk, que eu não tenha que perguntar mais ninguém acerca da mesma coisa no Islã, depois de eu ter perguntado a ti ou depois de tu ter me informado. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, olhando para a amplitude desta questão, respondeu em conformidade à questão que lhe foi colocada. Portanto, uma pergunta: diga-me algo no Islã que eu não tenha que perguntar a mais ninguém. Depois de você me dizer, eu não tenho que questionar a mais ninguém, eu simplesmente seguir aquilo e vai me servir de uma orientação. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: amantu billah thumma istaqim. Proclame a unicidade de Allah, mantenha-te firme no Islã, não é? Proclama a unicidade e mantenha-te firme nesta proclamação, que é o seguimento das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Ao terminar o Ramadã, nós vemos que os muçulmanos dividem-se em 3 grupos. Ao terminar o Ramadã, vemos os muçulmanos divididos em 3 grupos. O primeiro grupo é aquele grupo que adorava Allah subhanahu wa ta'ala no Ramadã e pensou que afastar-se dos pecados, desobediência às ordens de Allah, somente no mês de Ramadã. Não podemos desobedecer a Allah, temos que afastar do pecado, temos que estar na submissão das ordens de Allah no Ramadã. Acabou o Ramadã, então eles voltam às suas rotinas, como se até saíssem de uma prisão. Portanto, este pensamento destruiu esse grupo de pessoas. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Este pensamento que vocês têm de Allah, que ao terminar o Ramadã voltamos às nossas rotinas, aquele pecado que fazíamos, voltamos a fazer, privamos-nos do consumo de álcool no mês de Ramadã, acabou o Ramadã, voltamos ao nosso consumo de álcool, nós estávamos ligados ao masjid no Ramadã, acabou o Ramadã, distanciamos-nos do masjid, como se esta ibadah fosse restrito ao Ramadã. Allah diz neste versículo: وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ. Este pensamento que vocês tiveram do vosso Senhor, ardakum, vos destruiu. فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Vocês se tornaram dentre os perdedores. O segundo grupo é aquele grupo que sobrecarregou a si próprio no Ramadã. Tinha muitos ibadats, faziam muitas boas ações, que eles próprios se cansavam com aquelas boas ações que faziam no Ramadã, e ao terminar o Ramadã, eles nem sequer conseguem voltar àquelas ações que praticavam no Ramadã, porque sentem uma fadiga. Era muita coisa que nós tínhamos que fazer no Ramadã, portanto o Ramadã acabou, vamos apanhar ar, vamos descansar. Portanto, a esses recordamos ainda o dito do profeta sallallahu alaihi wasallam: ayyuhan nas khudhu min al-amali ma tutiqun fa inna Allah la yamal hatta tamallu wa inna ahabba al-amali ila Allah
ما دام وإن قل. Oh gente, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: خذوا من الأعمال ما تطيقون. Adotem ações em conformidade da vossa capacidade. Não sobrecarreguem a vós próprios com ações que após praticar aquela ação você tem uma aversão à mesma. خذوا من الأعمال ما تطيقون. Pratiquem as ações em conformidade das vossas capacidades. فإن الله لا يمل. Allah não se cansa. E vocês se cansam. Vocês vão se cansar. Então, أحب الأعمال إلى الله. As ações mais queridas por Allah, ما دام صاحبه, são aquelas que o seu praticante adotam e fazem com frequência. وإن قل. Por mais que sejam poucas. No Ramadã você tinha um tasbih que a meta era alcançar 1000, subhanallah. Você ficava com aquele tasbih a alcançar 1000. Depois fazer istighfar 1000, 2000. Mas era só para o Ramadã. Acabou o Ramadã, jogou fora tasbih. Não quer mais fazer tasbih. No Ramadã você pegou o Corão e quis ler 5 juzes por dia. E fazia, alhamdulillah. Mas acabou o Ramadã, tem aversão até o Corão. Não quer mais pegar o Corão. No Ramadã tinha tempo para fazer o sunnah. Porque estava com fome, porque estava de jejum. Mas tinha esta inclinação. Acabou o Ramadã, já não há essa dedicação. No Ramadã fazia qiyam al-layl, acordava a fazer tahajjud. Acabou o Ramadã, já não há tahajjud. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz aqui: خذوا من الأعمال ما تطيقون. Tomem em consideração as vossas ações em conformidade da vossa capacidade. فإن الله لا يمل. Allah não se cansa de dar thawab, mas vocês se cansam. وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام صاحبه وإن قل. As ações mais queridas por Allah são aquelas que são constantes, por mais que sejam poucas. Portanto, em vez de você fazer 1000 subhanallah, você todos os dias faz 33 vezes subhanallah. Em vez de fazer 40 rakats de salat facultativo, você faz 2 rakats facultativos, mas faz todos os dias. De forma que você não se cansa, você consegue fazer, tirar o tempo para fazer aqueles 2 rakats. Em vez de você ler 3 juzes, você lê 1 juz, lê meio juz, lê 1/4 juz, mas lê constantemente. Essas ações têm mais relevância, são mais queridas por Allah, por mais que sejam poucas, mas com constância, do que aquelas ações que você faz muito e depois você já não quer mais fazer. Você no Ramadã tinha aquele hábito de sadaqa, não é? Dar sadaqa, tudo que é lugar você queria dar sadaqa, muito sadaqa. Acabou o Ramadã, você diz: eu já dei muito sadaqa, já não quero mais saber. Era preferível, ou é preferível dar pouco, mas dar todos os dias, dar sempre, do que dar uma só vez muito e depois você se cansar e não fazer mais. As ações mais queridas por Allah são as constantes. Se você consegue fazer muito e de forma constante, é top, é melhor do que aquele que faz pouco constante. Mas se você não consegue fazer muito, consegue fazer pouco constante, é melhor do que aquele que faz muito sem a constância. Portanto, este segundo grupo que subcarregou a ele próprio com várias ações no Ramadã, ao terminar o Ramadã, ele já tem aversão. Portanto, esta é a exortação do profeta sallallahu alaihi wasallam, em recordar que as nossas ações devem ser em conformidade com aquilo que nós temos como capacidade. E Allah diz: la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah não subcarrega ninguém aquilo que está fora da sua capacidade. Nós víamos no Ramadã, há pessoas que não jejuavam, estavam saudáveis, mas tinham certa patologia, certa doença que não lhes permitia jejuar. Não há essa sobrecarga divina. É obrigatório, todos. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Aquele que estiver no jejum no mês de Ramadã deve jejuar? Não. Allah diz: wa man kana maridan aw ala safar fa'iddatun min ayamin ukhra wa ala alladhina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Essas normas também estão lá. Quem não consegue, há uma exceção para aquele
indivíduo. Portanto, a constância nas ações são muito queridas por Allah subhanahu wa ta'ala. Esta parte deste segundo grupo recorda, meus prezados irmãos, vamos tentar manter uma certa constância daquelas ações que nós praticávamos no mês de Ramadã. Por mais que num escalão mais diminuído, mas se nós adotamos essas ações com alguma frequência, por mais que elas sejam poucas, são ações muito queridas por Allah subhanahu wa ta'ala. E temos o terceiro grupo. O terceiro grupo é o grupo daqueles verdadeiros crentes, aqueles que estavam mesmo ansiosos pela chegada do Ramadã, aqueles que consideravam o Ramadã como uma oportunidade igual ao mês de dezembro no comércio, onde os comerciantes acham é um momento de boost, de maximizar a sua capacidade comercial, porque é um momento de muito rolling, é um momento de muita procura e oferta, venda. Você consegue no mês de dezembro ou na épocas de festa, onde as pessoas conseguem vender muito mais. O crente, o verdadeiro crente, tinha o mês de Ramadã como uma oportunidade similar. Não é? É uma oportunidade em que Allah multiplica as recompensas. Então eu vou também dar o máximo que eu puder. As recompensas são enormes. Eu vou dar gás naquilo que eu puder. Portanto, os verdadeiros crentes tinham em mente esta oportunidade no abençoado mês de Ramadã. Portanto, subcarregaram sim, mas isso não afetou a eles a posterior. Tinham o mês de Ramadã como uma oportunidade única e sabiam, provavelmente eu não vou ter outra chance. Há pessoas que dias antes de Ramadã deixaram este mundo. Há pessoas no Ramadã deixaram o mundo. Há pessoas que logo no dia de Eid deixaram este mundo. E nós, alhamdulillah, estamos. Ninguém de nós tem a certeza que vamos estar no outro Ramadã. Portanto, aproveitou a oportunidade do Ramadã. O Ramadã terminou. Vamos dar continuidade às nossas ações. Portanto, o Ramadã veio simplesmente como uma oportunidade de multiplicar ainda o ibadat que normalmente já fazia. Portanto, este grupo é o grupo de felizardos, e Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. Todo o bem que vocês praticam, Allah subhanahu wa ta'ala tem conhecimento, e Allah diz: وَتَزَوَّدُوا. Aperfeiçoai mais, acumulem ainda mais boas ações. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. E a melhor provisão que vocês podem fazer é o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Ou dotados de inteligência, temam Allah subhanahu wa ta'ala. Esta é a reflexão que Allah subhanahu wa ta'ala chama-nos. Por que chama-nos a isso? Para não chegar o momento de remorso, conforme o Corão diz: أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَةَ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ. Para não chegar aquele momento em que a cada alma diga: ai de mim, pelo que negligenciei na obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kuntu lamina sakhirin. Eu era dentre aqueles que simplesmente zombava. Aqui neste versículo, prezados irmãos, lembrei-me, estive a ver há dias nas redes sociais certos vídeos em que as pessoas usam versículos do Corão como objeto de zombaria ou de criar piada nas pessoas. Isso é kufr. Não se pode brincar. Até há um muçulmano que faz isso com o juba, não é? Usa práticas islâmicas para trazer piada. Você está a brincar com Sharia. Isso não se faz. Você não pode pegar um mas'ala de Sharia, fazer de zombaria, criar vídeos nas redes sociais, TikTok, para pessoas rirem, criar vídeo no Ramadã em que pessoas vestidas com juba vê uma mulher a vir, entram no buraco como se estivessem a fugir porque estão de jejum. Em outras palavras, quando está fora de jejum, aquilo é normal. Zombar com o iftar, zombar com o adhan, até recitação do Corão em forma de música. Apesar dos irmãos, o din não se brinca com ele, não é? O Corão chama atenção a esta questão. Então Allah subhanahu wa ta'ala está aqui a dizer: وإن أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. Ou que diga, se Allah subhanahu wa ta'ala me guiasse, realmente eu seria dentre os piedosos. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. No momento em que ele vê o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala e ele diz:
se eu tivesse outra chance de retornar ao mundo, então faria parte dos benfeitores. Allah está nos chamando a atenção agora. Antes de chegar a este momento, que este remorso, se eu tivesse, se eu pudesse, é agora. É agora que você deve fazer. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Prezados irmãos, nós já éramos, conforme estava aqui a dizer, caritativos. O sadaqa não nos custava, e de facto era um bom momento, mas este momento, acima de tudo, nós tínhamos aquela sensação de fome, tínhamos esta empatia, não é? Uma das coisas no jejum é a empatia que nós acabamos tendo, porque nós sentimos o que uma pessoa normalmente sente quanto ao desprovido, a fome. Nós, quando estamos famintos no jejum, tudo o que está à nossa frente nós queremos profitar. Aquele sentimento tem quem vive aquilo todos os dias. Então nós tínhamos essa empatia de proporcionar um iftar adequado às pessoas, de proporcionar um kit para o Ramadã. Prezados irmãos, o momento de caridade, melhor momento de caridade, é o momento em que você usufrui de melhores condições. Está saudável, está em boa posição financeira, você quer acumular, você teme ser pobre, este é o melhor momento de caridade. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando foi perguntado pelo sahaba, o hadith da Abu Huraira radiallahu anhu, que também vem no Bukhari e Muslim, foi que, ya Rasulallah, ayyu sadaqati a'zamu ajran. Em termos de caridade, o mensageiro de Allah, qual é a caridade cuja recompensa é enorme? Eu quero optar por aquilo, não quero caridade miudinha, não. Não quero aqueles que ganham eu quero saber qual é a caridade que, dando, a recompensa é enorme, é um boom, é um jackpot. Todos nós gostamos. Um negócio que o lucro é maior, é muito. Qual é esta caridade? O profeta sallallahu alaihi wasallam não mencionou algo em específico. Esta, não. Você pode se enquadrar em qualquer daquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou. A caridade, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: anta tasaddaq, é você dar caridade. Quando? Wa anta sahihun, quando você está saudável. Não dá caridade quando está doente, porque quando você está doente, está dando caridade, quer o quê? Cura de Allah. Pois não? Inna sadaqa la tutfi'u ghadab ar-rabb wa tadfa'u mitata as-su'. A caridade afasta a zanga de Allah. A caridade, conforme bem mencionado, é um motivo de Allah dar uma situação de prosperidade a ti. Então, mas você dá wa anta sahihun, enquanto você está saudável. Dá caridade quando está saudável. Shahihun, você tem esta ambição de ter. Você quer mais bens, mas está uma necessidade de dar por Allah. Você está saudável, quer ter, mesmo assim você dá pela causa de Allah. Não só dando, takhsha al-faqr, você receia ficar pobre. Por quê? Porque está a diminuir o teu patrimônio. Você quando dá, você vê que está a diminuir o teu patrimônio, enquanto o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: inna sadaqa, a caridade não diminui a riqueza, a caridade aumenta. Mas você, ao dar, olha, eu estou dando, está a diminuir o meu patrimônio. O profeta sallallahu alaihi wasallam, você tem receio de se empobrecer. Wa ta'malul ghina, não dando, você tem esperança do teu patrimônio aumentar. Você não dá, está a aumentar o patrimônio. Diz, este é o momento, é nessas condições que você deve dar caridade. Wala tumhil, e não espere o momento em que hatta idha balagat al-hulqum, quando a alma já atinge a garganta. Aí você diz, li fulanin kadha, wa li fulanin kadha, olha, deem caridade naquele lugar, naquela escola, naquela instituição, naquele hospital, naquele darulum. Deem caridade, façam isso. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, waqad kana li fulan, isso já é dessas pessoas, já pertence aos teus herdeiros, já não pertence a ti. Então não protege a caridade para este momento. Então nós fazíamos. Portanto, querer bens é natural. Sahabas queriam? Sim, queriam. Sahabas tinham essa ambição? Tinham, prezados irmãos. Ninguém pode dizer que os sahabas não tinham essa ambição. Tinham. Olha, vou mencionar o hadith que vem também no Bukhari e Muslim. Hadith de Amr bin Auf al-Ansari. Ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam enviou Abu Ubaida ibn Jarrah para Bahrein para coletar o jizya. Então Abu Ubaida
coletou jizya, que é uma taxa daqueles que vivem num Estado Islâmico, pagam uma taxa, não é, sobre a proteção dos muçulmanos, que nem um dir, visto, quando você vai para um certo país, paga aquele visto, tem essas cláusulas todas em que você está protegido naquele país. O governo vai te proteger, estas taxas todas têm a mesma função. Portanto, o profeta enviou Abu Ubaida bin Jarrah para a coleta destas taxas. Então Abu Ubaida, faqadima Abu Ubaida bimali min al-Bahrain, ele trouxe muita riqueza de Bahrein, trouxe a Medina Munawwara. فسميت الأنصار بقدوم أبو عبيدة. Os Ansar, que eram os residentes de Medina, ouviram que Abu Ubaida veio com bens de Bahrein. Então o que eles fizeram? فوافقوا الصلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Normalmente cada um podia fazer salat no seu masjid, mas quando ouviram que Abu Ubaida veio de Bahrein com riqueza, vieram todos fazer salat al-fajr com o profeta sallallahu alaihi wasallam na mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam. فلما صلى رسول الله, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam terminou o salat, فتعرضوا له, o profeta sallallahu alaihi wasallam olhou para eles, virou para eles, e o profeta sallallahu alaihi wasallam sorriu. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, quando olhou para os seus companheiros, ele diz: "Adhunnukum samitum anna Aba Ubaida qadma bi shay'in min al-Bahrain." Eu ouvi, não é? Eu acho, o profeta sallallahu alaihi wasallam está dizendo, eu acho que vocês ouviram que Abu Ubaida trouxe alguma coisa de Bahrein. Eu acho que isso. Vocês, tal fulano, você normalmente não reza Fajr aqui neste masjid, você reza em outro lugar, e todos estão aqui. Eu acho que vocês ouviram que Abu Ubaida trouxe o quê? Algo do Bahrein. Sahabas não eram como nós. Dizer, não, mas eu até hoje quis vir fazer falando com o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui no masjid. Até eu também já tinha essa vontade mesmo de vir para o masjid. Sahabas disseram, sim, o profeta Allah, é isso mesmo. Direto ao assunto. É isso, ouvimos que Abu Ubaida veio e trouxe dinheiro, trouxe bens. Nós viemos por causa disso. Há problema? Querer? Não. Se você merece, merece. Não há problemas. Nós gostamos de fazer beat around the bush. Ah, não, vai direto. É isto. As pessoas vêm. Eu já sei. Sabe, vai direto ao assunto. Quero o quê? Eu tenho este assunto. Poupa tempo. Então ele diz: Ajali ya Rasulallah. É exatamente isso, o mensageiro de Allah. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Fa'abshiru wa amallu ma yasurrukum. O profeta sallallahu alaihi wasallam, alegrai-vos, fiquem felizes, esperai aquilo que vos agrada. Vocês vieram para isso, não é? Recebam boa nova. De facto, vocês vão ter aquilo que vocês pretendem. Vieram por quê? Vieram por quê? Vieram por quê? Você não escolhe ir para um masjid que o iftar é forte. Você não vai para iftar VIP. Há problemas? Não há, irmãos, não há problema ir procurar iftar VIP. Não há, vai. Está aqui sahabas, saiu do masjid dele, veio fazer salat com o profeta sallallahu alaihi wasallam, Fajr, acordar à noite, como custa acordar para Fajr? Acordaram, foram para o masjid do profeta fazer salat, porque ouviram que Abu Ubaida trouxe dinheiro de Bahrein. Não é problema. Então, fazemos coisas pequenas de grandes. Iftar VIP, vai, faz você também iftar VIP. Qual é o problema? Proporcione às pessoas, deixe ele fazer. Se é alarde, vai, não cabe a ti dizer que aquele está a fazer show off. Wallahi, não cabe a ninguém de nós dizer que ele está a fazer para mostrar. O que está no coração vai sumir, é ele que vai responder por Allah. Se estiver para mostrar, Allah não vai aceitar. Mas se ele estiver a fazer por Allah e quer mostrar a ti que Allah me deu, eu quero te dar, onde está o problema? Vai fazer barulho. Por quê? Por quê? Está aqui o exemplo dos sahabas. Então, o profeta disse: recebam boa nova, fique satisfeito. A caixinha aqui é bem recheada. Vai ter badia, chamuça, tâmara, água zamzam, suji. Faz o menu que você quiser. Por que você não fala a mesma coisa no casamento?
quando capricha um casamento, por que ele não diz? É o momento que ele tem de dar. E cada um tem seus caminhos para fazer. É o bem que cada um está a fazer. Deixa fazer. Faça o teu. Se você pode fazer com melhor sinceridade, nia, faça, que não publicite e chame as pessoas para vir. Nem isso também vai fazer. E nem deixa outras pessoas fazer. É o nível que nós estamos. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, olha agora olhem a preocupação do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta disse, boa nova para vocês, pois não? Recebam essa boa nova. Vieram aqui por causa dessa riqueza que Abu Ubaida bin Jarrah trouxe, que é para vocês. Recebam a boa nova. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, fawallahi, jurou por Allah, fawallahi, eu juro por Allah, mal faqru akhsha alaykum. Eu não temo de vós a pobreza. A minha preocupação não é pobreza do meu umma. Isso não me preocupa. Eu não estou preocupado com pobreza do meu umma. Walakin akhsha alaykum an tubsata alaykum ad-dunya. O meu receio é do mundo, do dunya, ser estendidos nos vossos pés. Fatanafasuha, aí vão começar a competir uns aos outros, assim como os outros competiram, o povo antes de vocês competiram. Fatuhlikakum kama ahlakatuhum, e vocês vão ser destruídos da maneira como os outros foram destruídos. Quando? O que vai causar isso? É a riqueza, não é a pobreza. Quando há barulho, há um magnata envolvido. Pobre não faz muito barulho. Pobre é fácil domar os pobres. E o Corão faz menção disso. Os oponentes dos nabis, todos os oponentes dos nabis, não eram pobres. Não eram pobres. Se formos a ver, desde o Juz 9, قال الملأ الذين فقال الملأ, em vários lugares, a oposição direta dos profetas, seja Nuh, Shuaib, Lut, todos esses profetas, Hud, os oponentes, até de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os oponentes eram os abastados, os magnatas. Os nossos problemas também, sempre quem levanta, se opor, são os abastados. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, eu não temo a pobreza, eu temo a riqueza que vai estar sob os vossos pés, e vocês vão competir uns aos outros, e isso vai causar destruição, assim como causou destruição às outras pessoas. Hoje nós, prezados irmãos, para terminar, hoje nós não estamos preocupados em saber como a minha riqueza vem. Não estamos preocupados em saber como a minha riqueza vem. E pensamos que Allah não vai nos julgar. Até, prezados irmãos, em bens públicos como masjid. Bens públicos. Nós condenamos o governo, as pessoas que estão na administração pública, estão a roubar, estão a fazer. Não se pode roubar em nenhum lugar. Mas nós fazemos a mesma coisa de forma que chamamos hila. Não é? Caminhos de trás. Por exemplo, um masjid. Construção de um masjid. É construído através de uma doação, pois não? Não há anúncios de doação para as pessoas construírem o masjid. O masjid é erguido, é construído o masjid. Isso é um bem público. É um bem público. Isso não se pode alienar, porque é um bem público. Como é que você pode pegar um bem público como o masjid, alienar para uma fundação, por exemplo? Isso é waqf. Waqf é algo que beneficia as pessoas, mantém, mas o benefício é público. Chama-se waqf. Diferente de uma fundação, em que também tem o mesmo propósito, mas difere na forma como aquilo, os estatutos e a forma que aquilo desenrola. Você não pode pegar, por exemplo, um masjid, alienar uma fundação. Em particular, se o masjid foi construído com doação das pessoas. E se você aliena para uma fundação, por exemplo, a fundação é uma pessoa coletiva, criada para a afetação de um patrimônio, que um fim específico, com interesse social e sem fins lucrativos. Enquanto o waqf é uma afetação de um bem para o agrado de Allah e beneficia as pessoas. A fundação tem, dentre as diferenças de fundação em waqf, por exemplo, a fundação é regida pelo Estado, pode ser dissolvida, pode ser alterada, pode ser vendido.
enquanto que um waqf não se pode. Um waqf não tem dono, o waqf pertence a Allah. Como é que você pode pegar um patrimônio público que foi construído com dinheiro de Jamaat e você alienar para patrimônio próprio, pessoal? Que aquilo pode ser herdado. Você, quando morrer, o teu filho vai ser dono daquilo, enquanto aquilo foi construído com dinheiro das pessoas todas. Você não tem medo de Allah? É grave. E se eu começar a abrir as coisas como estão no nosso país, em muitos lugares, veremos que há problemas sérios. Antes de nós olharmos para a porta de fora, nós temos que corrigir aqui dentro. Não é? Quando você aliena um bem público para um particular. Fundação é uma coisa que até pode ser vendido depois. Aqueles bens podem ser vendidos. Um bem público como o Masjid Waqf não pode ser vendido, porque é eterno para Allah subhanahu wa ta'ala. Como é que os nossos problemas vão ficar resolvidos assim? Como é que nós vamos ter os nossos duas aceitos assim por Allah subhanahu wa ta'ala? Há muitas questões aqui por detrás, mas era só um exemplo que eu tinha a dar quanto à questão de olhar para a forma que nós adquirimos o nosso patrimônio. Este é um exemplo. Se nós formos a ver a questão de patrimônio, não é? Nos direitos reais, olhar para aquilo como o Sharia considerou, veremos que muitas coisas como nós fazemos, teremos muito a responder a Allah subhanahu wa ta'ala, em particular por se tratar de um bem público. Quantas pessoas não se beneficiam por uma doação, que é para a coletividade, e ele beneficia a si próprio? Quantas pessoas não fazem isso? Não temos este receio? Portanto, as boas ações, prezados irmãos, podem ser condicionadas por causa dessas questões que por vezes são voluntárias, nós fazemos propositadamente. A gestão de um bem público, como que é definido o salário, onde você está a gerir bens onde as pessoas doam, por exemplo, o zakat, por aí em diante. Onde há um interesse, não há um controle, você estipula o salário próprio com bens públicos. Vários aspectos podem ser levados. Eram só despertar, prezados irmãos, que o Sharia tem todos esses aspectos que devem ser levados em consideração para o nosso bem-estar. Nós teremos que responder a Allah. Afinal, o hadith não diz, no dia de Qiyamah, ninguém vai dar um passo sem responder como é que adquiriu esse patrimônio. Tudo. A riqueza, onde você adquiriu? Como? Quais foram os mecanismos? O pior, o hadith diz, manukisha unziba. Aquele que prestação de conta deles for. Tem dois grupos. Fasawfa yuhasab hisaban yasira. Tem um que terá hisab yasira, que é pegar o livro, esfolhar. Está tudo bem. Fecha a auditoria, não tem problema. Outro é aquele que vai ter uma prestação de conta detalhada, auditoria verdadeira. O professor Salim diz, aquele que tiver um munakasha, ele vai ser castigado, onde você tem que prestar conta, coisa por coisa, agulha, a primeira agulha como se adquiriu, a segunda como se adquiriu, portanto, tudo nós teremos que prestar contas a Allah subhanahu wa ta'ala, e nós temos que olhar todos esses aspectos, não é, no que diz respeito ao nosso patrimônio, às boas ações que nós praticamos, em particular quando se trata de coisa, não é, bens públicos. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós o tawfiq.